Solicita a vereadora Adriana Costa de Moraes Castro, autora do projeto, que faça a leitura do texto da moção. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Leis. É com muita alegria que recebemos todos vocês hoje, nesta noite, para que possamos fazer homenagem ao seu Antônio Carlos. Uma moção de aplauso que foi encaminhada a esta casa pelo excelente trabalho e contribuição ao nosso município. Senhor Antônio Carlos de Almeida Torres nasceu no município de Curitiba em 23/10/1943. É filho de Arquelau de Almeida Torres e Maria Sávio Torres. Formado em contabilidade, fez também o curso de letras. Trabalhou durante 12 anos como assessor do presidente do antigo Banestado, Celso Saboia, fazendo com que adquirisse experiência no setor administrativo. Em 1974, abriu um restaurante no Iguaçu, chamado Barracão. Nome este devido ao espaço que ocupava. Na época, atraiu diversos funcionários da Petrobras. Casou-se com Marilena Tickler Torres. Não tiveram filhos. Com o falecimento de sua esposa, alguns anos depois, ele fechou o restaurante e foi trabalhar com imóveis. Iniciou, então, a imobiliária Barracão, com diversos loteamentos por toda a cidade. Aos 50 anos, foi vice-prefeito de Araucária entre 1993 e 1996, juntamente com o prefeito Edivino Campa. Na época, acumulou o cargo de vice-prefeito com o de secretário municipal de Indústria e Comércio. Com o seu trabalho, obteve destaque, aumentou o número de empresas no município, sendo elogiado, inclusive, pelo governo do estado do Paraná. Em Araucária, foi pioneiro na construção de prédios residenciais. Destaca-se os edifícios Maria Torres e Recanto das Flores. Na área social, sempre ajudou de maneira particular instituições como Lar Luz e Vida, a Mãe Social Dona Rosinha, a APAI e outras instituições, incluindo a Associação Amigos dos Idosos. Hoje em dia, seu desejo pessoal é fazer uma casa-lar para os idosos de Araucária. E é por esses e outros motivos que peço a esta Casa Legislativa para que seja entregue ao senhor Antônio Carlos de Almeida Torres essa moção de aplausos. Gabinete da vereadora Adriana Costa de Moraes Castro. Destacando que esta moção de aplauso passou por este plenário e foi aprovada por todos os vereadores que se fazem presentes. Queremos, nesta noite, seu Antônio, dizer que o senhor é uma pessoa a qual nós orgulhamos, que o município de Araucária tem orgulho e que o senhor fez história neste município, uma bela história, dando exemplo a todos que aqui residem. Muito obrigado pela pessoa que o senhor é, pelo trabalho que realizou, pelos amigos que fez nessa cidade. Muito obrigado pela pessoa que o senhor é. Parabéns. Vou deixar o espaço aberto, se tem mais algum vereador que querem fazer uso da palavra. Pode, presidente. Com a palavra, vereador Ismael. Eu queria cumprimentar o presidente, a senhora vereadora, homenageado o senhor Antônio Carlos Torres, a distinta plateia. Falar do Antônio Carlos, eu ficaria aqui hoje, a noite inteira, contando histórias do Antônio Carlos, da família Torres. Mas vou ser breve, Antônio Carlos, e para nós, hoje, para mim particularmente, quero parabenizar a vereadora Adriana por estar, a partir dela, essa homenagem, com a aprovação de todos os vereadores, que todos aqui dessa casa conhecem a pessoa Antônio Carlos Torres. Eu, como amigo, e você amigo da minha família há muitos e muitos anos, né, pessoa de dentro da minha casa, a gente passa por dificuldade. Você passou recentemente aí a questão de uns 10 anos atrás, uma situação muito complicada na sua família, né? E a gente passa também, mas Deus sempre não dá a cruz
maior do que o peso que você possa carregar. Pela pessoa que você representa hoje, não em Araucária, mas fora também, em Curitiba, em outros municípios, no Brasil, quando você é representado, você sempre é homenageado, quando você brincava ali fora, né? Qualquer homenagem para mim é sempre bem-vinda. Mas essa homenagem, para ter certeza que a decoração é uma pessoa que realmente merece. Porque, geralmente, fazer uma homenagem, a pessoa faz pensando politicamente, eu vou homenagear essa pessoa para ela me dar um retorno político. Pode ter certeza que essa homenagem que nós estamos dando hoje para você, através da vereadora Adriana Cossi, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com partido, mas tem a ver com a pessoa Antônio Carlos Torres, né, mais conhecido para mim, né, como Nego Antônio Carlos. É uma honra para mim ter aprovado esse projeto, é uma honra para nós aqui ter dado essa moção de aplauso para você. Você, a família Torres, merece, você por tudo que representa, né, como foi vice-prefeito dessa cidade já, mas como ser humano, com tantas pessoas que você ajuda, né, como uma pessoa humilde, apesar do poder aquisitivo que você tem, uma pessoa humilde, uma pessoa que está sempre junto com as pessoas que mais precisam mesmo do ser humano. E você sempre de coração aberto, sempre com os braços abertos, ajudando realmente aquele que mais precisa, que é as pessoas mais carentes. Parabéns, Antônio Carlos, de coração, né, que Deus te abençoe, que te dê muitos e muitos anos de vida ainda, para que você continue, né, mostrando para a sociedade que não é só no poder que você pode ajudar as pessoas, você como pessoa pessoal, na sua parte pessoal, também ajuda, e muito. E é como eu falei agora para a Cássia, né, aqui eu falei, e você faz isso e muito bem. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Você faz e os outros não sabem. Mas eu, como seu amigo, né, eu sei o que você já fez por essa cidade. Parabéns e que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Com a palavra, vereador Paulo Horácio. Antônio Carlos, serei breve e digo a seguinte situação. Eu eu realmente acredito que essa homenagem humilde que a Câmara lhe presta é muito pequena diante do seu trabalho em Araucária. E as pessoas aqui, nós vamos fazer um breve relato. Antônio Carlos, eu conheci o Antônio Carlos na minha infância, em 75, 74, 75, a relação do Antônio Carlos com os meus pais, e agradeço a preocupação. Antônio Carlos, a primeira pergunta que ele me fez agora na antessala, perguntou da minha mãe, como estava a dona Marcelina. E o Antônio Carlos é que viabilizou essa região de Araucária. Em 75, quando meu pai construiu a casa aqui, sabe que a minha mãe fala, Antônio Carlos? Quando pega de referência onde que eu moro, o pessoal fala do lado da caixa. A minha mãe diz que não. É a caixa que está do lado da casa dela. Porque a casa do meu pai, tirando o bar da Natália e a casa do Osni, foi a primeira residência desta região, aqui em 75. Depois, em 82, o Antônio Carlos foi candidato a prefeito de Araucária. Numa época em que a política, e nós tínhamos o que chamava-se de sublegenda. Cada frente da cidade, o PMDB poderia ter até 3 candidatos, e a Arena, que depois virou PDS e PFL, poderia ter seus candidatos. O Antônio Carlos foi candidato a prefeito da cidade. E tem uma coisa que me marcou muito, Antônio Carlos, que eu ainda não tinha 18 anos completos, mas a gente já estava na campanha, minha mãe foi candidata ao seu lado. E uma reunião em que veio Faiê, Tatal Grem, nós trabalhávamos na época o Saul Raiz para governador, o Ney Braga para Senado, e numa reunião foi a primeira vez que meu pai confiou em mim, mesmo sem ter carteira, porque precisava que viesse aqui em casa com o carro dele. Eu falei, nós temos que agradecer ao Antônio Carlos, que graças a isso que eu dirigi antes de ter os 18 anos, assim, meio escondido, mas a confiança. Depois, passaram-se os anos, o Antônio Carlos sempre presente na comunidade. Em 92, uma iniciativa da família, eu sei disso porque eu estava presenciando, o Zezé, com Lincoln, a família insistiram para o Antônio Carlos ser candidato a vice-prefeito com o Edivino. E a primeira reunião que tivemos para anunciar isso,
pediram a mim que fizesse o anúncio, porque eu trabalhava com microfone, cerimonial. Foi lá, ou talvez o Antônio Carlos nem lembre, foi lá no barracão do Zé Luiz Ansai, em frente à rodoviária, uma reunião, assim que as pessoas falam, mas quem é esse Antônio Carlos? Tal. Eu lembro muito bem desse meu depoimento, da minha mãe, do falecido Bacelar, inclusive, falando da sua trajetória. Pois bem, Antônio Carlos se elegeu vice-prefeito e sempre identificado com o trabalho. O histórico coloca, ele foi secretário de Indústria e Comércio, e foi graças ao Antônio Carlos que, naquela década, a Araucária entrou. E por uma terrível coincidência, no ano de 94, depois de passar a maior tragédia da história de Araucária, vivenciada por ele e por familiares dele, a tragédia de Guaratuba, em 94, Antônio Carlos, em junho e julho de 94, organizou uma viagem para a Feira da Indústria de Hannover, na Alemanha, com a visão empreendedora de que a Araucária não poderia ficar à mercê somente da Petrobras e dos investimentos. O Antônio Carlos liderou um grupo. Coincidentemente, eu fui nessa viagem por outros vínculos que eu tinha, e o Antônio Carlos, em Hannover, na Alemanha, liderou por um dia. Nós tivemos lá um stand da indústria do Paraná e os contatos do Antônio Carlos lá. E lembro muito bem do seu irmão do Birajara, de viajarmos juntos naquele período. Antônio Carlos concluiu seu mandato de cabeça erguida, em 96. Podia, como tantos aqui sabem, pela sua condição, porque falava-se na época que tinha gente que perdia a eleição, Antônio Carlos, e batia com a sandália na ponte do Rio Barigui, dizendo que dessa cidade não volta. Mas você, muito pelo contrário, continuou com sua atividade empresarial, deu a volta por cima de problema de saúde, e a vida toda você sempre foi um exemplo para mim, para minha família, e, de certa forma, a homenagem, eu digo e repito aqui conforme iniciei no início da conversa, é pequena, Antônio Carlos. E vou dizer, é tão pequena porque você não precisa disso. O Antônio Carlos até brincou ali, que ele falando, porque teve uma coincidência, a apresentação na moção, depois uma questão, uma besteira, que eu sei que para o Antônio Carlos é uma questão absolutamente desnecessária, e ele se sente muito bem em receber essa homenagem, mas o Antônio Carlos brincou ali, falou, não, é só me homenagear que eu mudo de partido, coisa parecida. Absolutamente. O Antônio Carlos é uma pessoa tão grande, enquanto ser humano, que vou dizer para você, Antônio Carlos, de novo, esta homenagem é muito pequena, que a Câmara de Vereadores, muito bem pensado pela Adriana e pelo vereador Pedrinho, fazem a você. Obrigado por você estar aqui conosco essa noite. Continua em discussão? Pela ordem, presidente. Pela ordem. Com a palavra, vereador Vanderlei. Para falar do Antônio Carlos aqui no município, não só quem nasceu neste município, mas quem conhece uma boa história. Quando eu nasci, Antônio Carlos já tinha abrido o seu restaurante, nem aqui morava. Mas quando foi vice-prefeito do município aqui, eu já estava com um grande amigo, Edivino Campa. Esta homenagem, nunca é tardia uma homenagem que é feita para uma pessoa em vida, para que ela mesma possa saber o carinho especial que tem para as pessoas e para este município. Então, parabéns, vereadora Adriana, juntamente com o vereador Pedrinho, parabéns a todos os vereadores por aprovar esta bela homenagem a uma pessoa que fez a sua história, deixou seu histórico e vai fazer muito mais ainda para este município. Pessoas que a gente tem um grande carinho também, da tua família, seu Assir, que eu tenho um grande respeito, está aqui presente, assim eu cumprimento toda a família, e parabéns de coração por conhecer tanto a sua boa história aqui no município de Araucária, que já fez e vai fazer muito por nós, muito por este município, um grande professor para ajudar a escrever a história de um município. Parabéns. Continua em discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Cabrini. Senhor presidente, senhores vereadores,
É com grande satisfação que a gente está aqui hoje, né, para prestar uma homenagem a uma pessoa que ajudou o município de Araucária a ser construído, fez história no nosso município. Nada mais importante do que ser homenageado. E bem lembrado pela vereadora Adriana, a senhora está de parabéns, vereadoras, por ter lembrado o senhor Antônio Carlos, uma família, né, tradicional da cidade, onde ajudou a construir o nosso município, portanto que tem rua, tem colégio, né, com familiares do senhor Antônio Carlos. Então é uma satisfação muito grande a gente estar aqui hoje homenageando o senhor. Seria isso. Pela ordem. Quero, rapidamente, só quero enaltecer a presença da esposa do senhor Antônio Carlos aqui, que se faz presente. Muito obrigado pela sua presença, senhora Fátima. É com muita alegria que a recebemos neste plenário esta noite. Muito obrigada. Continue em discussão. Continue em discussão. Pela Palavra, ordem. vereador Pedrinho. Eu só gostaria de dar os parabéns à vereadora Adriana Cossi. Foi feliz pela indicação, vereadora. A gente tem que fazer uma homenagem para pessoas que ajudaram a construir nosso município, para pessoas que contribuem com o crescimento. Parabéns ao homenageado, é merecida a homenagem. Parabéns ao Antônio Carlos e parabéns a toda a família. Com a palavra, vereador Pela ordem, Clodoaldo. senhor presidente. Quero parabenizar a iniciativa da vereadora Adriana Cossi, do vereador Pedrinho, por prestar essa homenagem para o nosso amigo Antônio Carlos. Eu moro em Araucária há 30 anos e não lembro exatamente quando que eu conheci o nosso amigo Antônio Carlos. Mas sempre, Antônio Carlos, você demonstrou o teu espírito de fraternidade, o teu espírito de não só se preocupar com os teus negócios, com os teus empreendimentos, mas sempre que nós conversamos de forma mais alongada, sempre você mostrou preocupação com a cidade. Isto mostra que você é uma pessoa diferenciada de uma grande maioria. Que muitos empresários bem-sucedidos como você, muitas vezes só pensam nos seus negócios. E você sempre procurou de todas as formas. Eu lembro quando você era prefeito, era vice-prefeito, que você sempre dizia uma palavra: nós temos que ter desprendimento, né? Temos que ter desprendimento em prol do nosso município. Empreendeu aí, né, não sendo engenheiro, mas foi pioneiro realmente e construiu 2 belos conjuntos lá, residenciais, 2 prédios que são referências em Araucária. E em todos os momentos eu nunca encontrei o Antônio Carlos triste ou reclamando de alguma coisa. Sempre que nós encontramos o Antônio Carlos, era essa pessoa afável, bondosa, sempre estendendo a mão, né, para as pessoas e para as associações, para as entidades que você pôde ajudar e que não foram poucas. Então, a cidade de Araucária tem orgulho de ter um cidadão que nem o Antônio Carlos. Como o Cabrini falou, né? A gente vai aonde? A Avenida Arquelau de Almeida Torres, a Escola Arquelau, né? Agora, esses dias eu fui lá no Jardim das Araucárias, está lá, Rua da tua finada esposa, Marilene Tickler Torres. Então, é gratificante para nós termos pessoas, e
que muitos sigam o teu exemplo, né? E não é, isso é da família. Temos aqui o seu Assir, que esses dias ainda nós falando, que o seu Assir é um guerreiro, né? Passa anos e ele sempre está lá batalhando por alguma coisa. Então isso é da família. Parabéns, Antônio Carlos, que Deus te dê saúde, te dê sempre esse espírito empreendedor, que isso não é qualquer um. Espírito empreendedor são poucas pessoas que têm. E você tem o espírito empreendedor, sempre querer fazer mais. Então, no meio dos homens, tem uns 20% que tem o espírito do Antônio Carlos, e que o Roberto Chiniachik, que é um palestrante, ele chama de campeões, os 20% de campeões. Então você, Antônio Carlos, como empreendedor, como ser humano, é um campeão e merece, com toda a justiça, essa homenagem. Com a palavra, o vereador Pedro Nogueira. Boa noite a todos, em especial ao vereador Assir de Almeida Torres, né, a sua esposa do homenageado hoje, né, a senhora Fátima, né, e o homenageado desta noite. Para mim é uma honra, uma satisfação hoje estar aqui, né, agradecer a minha companheira, vereadora Adriana Cosse, né, que muito bem justa esta homenagem, e agradeço a Deus por estar me proporcionando este momento de estar aqui, podendo contemplar junto nessa homenagem com todos os meus colegas aqui, nesta Casa de Leis, ao meu grande amigo, né, amigo pessoal, amigo, posso dizer, dentro de casa, né, o seu Antônio Carlos. O que o Ismael falou, para uns é nego, né? Nego Antônio, o Tonho, o Toninho, né? Então é tudo carinhosamente que nós tratamos no dia a dia, né? E ter acreditado assim, né? Se está nervoso, vai fazer o quê? Vai pescar, né? Eu recomendo, como o Clodoaldo falou, o Antônio Carlos, ele não tem momento de tristeza nem nada. Se você estiver estressado, vai conversar com ele, procura o Antônio Carlos, que você vai esquecer todos os problemas, porque ele te traz só coisas boas, né? Tudo que sai da palavra, da boca do Antônio Carlos, é realmente para te deixar animado, Adriana, né? Então, para mim, hoje é uma satisfação enorme. Olha, pode dizer assim, de todo o meu mandato, já várias homenagens, né? Todas, com certeza, também merecidas, que passaram por aqui. Mas hoje, Antônio, eu digo de coração mesmo. Eu acho que a tua felicidade, pode ter certeza que a minha também é muito grande. Como o Ismael comentou, a questão que a homenagem para ele talvez não, né, não significasse muito, mas eu acho que significa muito, Ismael, né? Para ele saber também que ele merece saber que ele tem grandes amigos aqui, né? Assim como ele já contribuiu muito com o desenvolvimento da cidade, e vem contribuindo também. Ele não parou, né? Assim como foi falado do Assir Torres, vereador Assir Torres, também não parou. Vem contribuindo e ajudando. Não para, né, Clodoaldo? O que você falou. É interminável. E assim é toda a família. Mas hoje, em especial, ao meu grande amigo, Antônio Carlos, que não é porque ele veio se filiar, a escolha dele, a opção de se filiar ao partido do PTN. Mas pode ter certeza, Antônio, ele não gosta que fale muito, mas pode ter certeza que isso contribuiu muito, não só com nós, mas com toda a família PTN, né, Adriana? Somos muito gratos. Foi de umas grandes, a maior, posso dizer assim, como é que é, uma das maiores trabalhos que nós fizemos junto à questão de filiações partidárias, conseguindo trazer esse nosso amigo Antônio Carlos. Muito obrigado e um abraço a toda a família Antônio Carlos também. Com a palavra, vereador Josué. Eu só queria destacar, entre todas essas homenagens que os nobres vereadores já colocaram a respeito do Antônio Carlos, de todas as suas qualidades, principalmente o caráter humano. Antônio Carlos sempre foi uma pessoa que, tudo aquilo que ele pôde ajudar e fazer pelo próximo, ele sempre fez.
Isso é uma característica do Antônio Carlos, e que ele, inclusive, quando foi vice-prefeito, pôde participar das articulações das secretarias e do governo, inclusive da Câmara Municipal, era vereador naquela época, e o relacionamento dele sempre foi um relacionamento muito afetivo com todos a classe política. E eu queria destacar, particularmente, a questão do empreendedorismo, que já foi falado aqui por quase todos. Antônio Carlos fez o primeiro edifício do município de Araucária. Já naquela época, uma visão de que a Araucária crescia e se desenvolvia. E fez o primeiro, depois fez o segundo, e fez um loteamento ali no Jardim Iguaçu, que também demonstrou toda a sua preocupação com a parte do meio ambiente, né, todas as ruas asfaltadas. Então, realmente, ele trouxe uma melhor qualidade de vida para a nossa população dentro dessa sua visão empreendedorista. Eu acredito que daqui para frente também ele vai continuar ajudando o município de Araucária. Essa homenagem, então, é muito justa e, para todos nós, é um motivo de orgulho. Com a palavra, vereador Wilson Roberto. Eu gostaria de parabenizar o Antônio Carlos, parabenizar a autora, dizer que o Legislativo cumpre com o seu papel quando homenageia pessoas importantes, as nossas celebridades, né? Porque o município, ele não sobrevive só do dia a dia, das coisas cotidianas. Ela tem uma história, e essas manifestações e essas homenagens escreve mais uma página na história do município, né? O vereador Assir Torres, que passou tão bem por esse local, né? Como orador, exímio orador, Assir Torres, historiador também. Então, essas questões são importantes, né, para o Legislativo. Porque o Legislativo não pode simplesmente abrir mão dessa prerrogativa de fazer as homenagens para as pessoas que prestaram serviços relevantes para o município. Então, é o caso seu, Antônio Carlos, de uma situação que eu vou contar aqui, pessoal. Quando eu vim para Araucária, eu não imaginava sair candidato a vereador ou alguma... Nem me imaginava na política araucariense. Mas como a gente tem no sangue, o meu pai foi vereador pelo PSD, né? E meu tio também, como você, foi vice-prefeito, todo na cidade lá. Então, a gente cresceu ouvindo, né, política, ouvindo essas questões, e, por destino, a gente se tornou vereador aqui no município. Mas, antes de sê-lo, eu fui atrás do Antônio Carlos, porque apareceu um terreno, um lote, para comprar, que era do Hamilton Wojnarowicz, ali atrás da Imobiliária Barracão. Falei, e agora? Eu vou lá, não conheço o homem não me conhece, né? Eu vendi carro, emprestei dinheiro e fiz o que eu podia para arrecadar aqueles recursos, né? E fui lá na imobiliária. E o Antônio Carlos me recebeu lá, não sei se até lembra disso, porque são tantas coisas, né, que acontecem. E foi a primeira propriedade que eu comprei na época, vendendo tudo que eu tinha para completar aquele valor lá, né, Paulo? Então, essas coisas são marcantes porque, para mim, era importante naquele momento. Porque ele poderia dizer, pô, mas esse cara não é daqui, não tem garantia nenhuma. Como é que nós vamos vender essa propriedade aí, né? Então, eu agradeço você, oportunidade de agradecer, né? E depois participei de uma campanha pedindo voto para o Antônio Carlos como vice-prefeito, que foi vitoriosa a campanha. Então, eu me sinto assim, bem tranquilo, bem contente
e no sentido de estar cumprindo uma obrigação com você, de estar homenageando você. Então, parabéns, e porque você é merecedor dessa homenagem, e a gente estende essa homenagem a toda a família Almeida Torres, né, que é tradicional no nosso município, fez a história e, com isso, a gente continua escrevendo mais histórias da sua família através do seu nome. Então, parabéns, Antônio Carlos, nosso homenageado de hoje. Eu quero falar um pouquinho para vocês assim do vínculo meu com a pessoa do Antônio Carlos. Antônio Carlos, para quem não sabe, eu trabalhei há anos, trabalhei até 1 ano e pouco sem habilitação, ainda com caminhão. E o Antônio Carlos, na época, ele começou a primeira torre do prédio dele, o qual eu fornecia material para ele. Chegava lá às 6h15, 6h30, para entregar material. Lá estava o Antônio Carlos verificando a obra, vendo o pessoal chegando. E lá nós conversávamos já pela manhã, já. Às vezes ele estava me esperando com o café, né, seu Antônio? E ali nós começamos umas negociações. E por ali adiante, começamos vários negócios, fizemos algumas sociedades com o Antônio Carlos, fizemos outros negócios de imóveis. E o Antônio Carlos, eu só tenho que agradecer ele, porque eu tenho certeza que isso que eu estou falando dele é o que ele pensa de mim. Quando, infelizmente, por um motivo que ele precisou, que ele sofreu um acidente, mas graças a Deus está bem aqui, eu fui visitá-lo no hospital e ofereci a minha ajuda a ele, que ele já tinha me ajudado muito. O Antônio Carlos, na confiança da minha pessoa, ele falou, você pode me ajudar? Eu falei, com toda certeza. Ele me deu, Fátima, acho que nem você tem esse conhecimento, não sei se tem esse conhecimento. Ele me deu 2 talões de cheque assinado em branco, ele me deu uns 3, 4 cartões de crédito de todas as contas dele. Ele falou, e o que você fizer lá está bem feito. O que você fizer na minha empresa está bem feito. Aquilo chegou a me arrepiar. Eu falei, seu Antônio, mas eu não tenho nem noção. Ele falou, não precisa me ligar, a decisão que você tomar está tomado. E de lá eu vim, né? Toquei da forma que eu achava que estava certo, mas graças a Deus deu tudo certo. Fiquei junto com ele uns 3, 4 meses, com a maior boa vontade, ajudando ele, tudo que estava no meu alcance. E não me arrependo em momento algum, seu Antônio. E quero falar para o senhor aqui as considerações que eu tenho pelo senhor, que tudo que o senhor precisar que esteja no meu alcance, o senhor sabe que o senhor sempre pode contar comigo. Não só o senhor, como sua família. E resumindo tudo isso, quero falar para o senhor que a consideração que eu tenho pelo senhor, já falei para o senhor, e falo para qualquer um, nos 4 cantos da cidade, a consideração que eu tenho pelo senhor, que o senhor é o meu segundo pai. O senhor é responsável que, graças a Deus, que 70% da alavancada que eu dei na minha vida, eu e meus irmãos, o senhor me ajudou muito. E isso eu falo perante a todos, que, olha, o senhor foi uma pessoa que me deu um suporte, e o senhor sabe a forma que não precisa esclarecer aqui. Esse foi um suporte que o senhor me deu, que eu jamais na minha vida esquecerei. Então, o senhor sabe que, resumindo tudo isso, a consideração que eu tenho pela sua pessoa, esse é o mínimo que eu posso fazer pelo senhor aqui. Um abraço à família Torres, especialmente ao senhor, e que Deus sempre conserve essa pessoa, que Deus sempre dê muita saúde ao senhor e toda a sua família, que conserve essa pessoa alegre, dedicada, uma pessoa para frente, que tristeza com o senhor eu sei que nunca existiu e nunca vai existir. E sempre pode contar com o amigo Alex, que o senhor sabe, pode contar 24 horas por dia. Nesse momento, convido a autora da proposição, a vereadora Adriana Cossi, para fazer a entrega da placa da moção de aplauso. Mas antes, para que todo mundo
saiba o que está escrito na placa, eu convido o vereador Wilson Roberto Davi Mota, presidente da Câmara, que faça a leitura da placa para que todos ouçam o que está. Roberto vai ler. Câmara Municipal de Araucária, moção de aplausos. A Câmara Municipal de Araucária, Estado do Paraná, na sessão do dia 14 de dezembro de 2015, consignou na ata de seus trabalhos, a pedido da vereadora Adriana Cosse de Moraes Castro, moção de aplausos para o senhor Antônio Carlos de Almeida Torres, pelos relevantes serviços prestados à comunidade araucariense. Wilson Roberto Davi Mota, presidente. Adriana Cosse de Moraes Castro, vereadora, autora. Então, tá aqui, Adriana, entrega e a gente... Agora, para fazer o uso da palavra, vamos convidar o homenageado, que todo mundo está curioso para ouvi-lo, né? Então, agora, com a palavra, o nosso companheiro Antônio Carlos de Almeida Torres. Quem está presidindo é o Alex, né? Tem que falar nele ou no Wilson, que é prefeito? O senhor Alex Nogueira está presidindo essa sessão. Eu nominá-lo, eu quero cumprimentar os demais vereadores e vereadoras. Me sinto honrado e muito emocionado por essas palavras, né? E cada vez fortalece mais em mim a educação que eu tive de meu pai. Eu dou hoje uma força muito grande ao exemplo, porque o meu pai foi um desbravador. Meu pai sonhava com uma Araucária, o que está acontecendo hoje. Ele era um empreendedor, na época, uma das primeiras indústrias em Araucária, e estava sempre junto com a minha mãe Maria, participando de todas as ações sociais que podia. E naquela época, com a maior dificuldade que estava acontecendo, estava nascendo uma Araucária, me lembro bem, as pessoas, eram 30, 40 pessoas, que vinham comer lá em casa e ela adorava recebê-las
E era uma mulher com uma caridade que nos deu um exemplo exemplar. Ela ia lá em Curitiba, onde a gente morava, e entrava nas nossas casas e pegava a roupa um pouco mais velha e trazia toda e doava naquela época. E, acreditando mais nesse exemplo, o meu irmão, isso é de família, o meu irmão Birajara, também, com a sua esposa, estavam sempre ligados na área social, como doaram, junto com os meus primos, uma área para a PAI. E que a gente, com uma colaboração maior, podemos realizar e edificar alguma coisa. Nós, juntamente, eu e minha esposa, a Fátima, também estamos, e ela muito ligada na área social, principalmente na casa de idosos. Estamos pretendendo e fazendo projeto para que amanhã nós possamos também edificar uma casa para idosos. Estamos procurando maiores esclarecimentos, procurando a área mais técnica, a necessidade para construir. E nós, se Deus quiser, com a ajuda do paizão, nós vamos conseguir. Quero, de uma certa forma, parabenizar as mães social, que a gente tem sempre com elas, com as dificuldades. Hoje estava um pessoal lá na imobiliária também, na casa de idosos, Luz e Vida, com as dificuldades que estão passando, a Luz e Vida. E na área também da municipal, mandando umas pessoas idosas para lá e com problema de receber uma ajuda financeira. Teria que ter uma vontade mais política, e os senhores estão aí para fortalecê-la, de uma ajuda. Às vezes, hoje, estamos sabendo que faltava alguma coisa na área de higiene. Pudemos, de uma certa forma, colaborar na área de alimentação, e a necessidade dessa interesse político estar mais presente, porque nós temos que estar juntamente com as pessoas mais carentes. E, às vezes, quero aí também cumprimentar as mães sociais e as pessoas que responsáveis por instituições, responsáveis por essas casas, que sem interesses algum, ou seja, eu queria, de uma certa forma, parabenizar essas pessoas que estão sempre presentes, ou sem título, que eu queria falar, sem título nenhum, mas sim pela prestação de serviço que fazem ao bem comum. Senhores, por um amor maior. Senhores vereadores, eu quero agradecer por essas palavras a mim dirigidas, palavras que cada vez faz mais a gente estar responsável por uma sociedade, de deixarmos aquele
aquela ganância pessoal de estarmos mais junto com aquele que necessita da gente. Essas palavras que vocês falaram, e nos disseram e me homenagearam, cada vez fortalece mais uma ação de caridade, de um bem de amor comum, de deixarmos o egoísmo e a ganância que nós vivemos nesse país. Quero, ao finalizar, essa monção que nos foi dada, a essa placa de aplausos, dizer a todos os vereadores que aqui estão que, para mim, vocês não têm títulos nenhum. Vocês são meus amigos. Vocês estão imbuídos com a comunidade, vocês estão junto com o povo, e é isso que nós precisamos de vocês. E é isso que nessa tempestade que nós estamos passando nesse país, que nós possamos sair dessa tempestade de uma certa forma, com uma mais pacífica, que é o nosso Brasil. Agradeço de coração a todos e pela palavra de cada um que foi me direcionada. Um abraço a vocês. E muito obrigado, em especial à vereadora Adriana, que indicou o meu nome. Muito obrigado. Pessoas como o senhor que a gente precisa nesse mundo. Obrigado. Obrigado. O senhor pode ficar sentado aqui, senhor Antônio. Obrigado. Isso. Pede 5 minutos só para que é? Vou suspender a sessão por 5 minutos, só para a gente acompanhar o senhor Antônio, por 5 minutos. Puxar você de novo para cá e fazer essa homenagem, porque você é merecedor.
A Nilceia. Acho que seja um concurso. Começar agora, né? Presta ali o... Chame ela antes de abrir a sessão, daqui. Antes de abrir a sessão, pode ir. Gostaria de chamar a Cássia Nilceia. Lá. Bem. Pronto? Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, plateia. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, assim, para pedir um apoio para a nossa escola, para os nossos alunos. O ano passado, em novembro, os nossos alunos participaram do Festival Regional em Mandirituba, em várias categorias: tango, folclore, dança, desenho, teatro. E uma das classificações foi o teatro. Eles foram classificados para participar agora do estadual em Cascavel. Então, nós estamos aqui para pedir um apoio para que eles possam fazer essa viagem para lá. Fizemos um levantamento com deslocamento, hospedagem e... o que mais que temos aqui? Alimentação. Temos um valor de R$7.000. Dividimos em 20 participantes, que são os 20 que vão, daria R$370 para cada aluno, né, cada participante. É uma correria, a gente sabe que é difícil, mas também a gente pensa assim, como eles estão representando o nosso município, nada mais justo, né, da gente vir aqui e pedir um apoio da Câmara. Eu sei que é difícil, a gente enfrenta uma crise muito difícil. Aí você olha assim, 7.000, 7.000 é dinheiro, sim, mas de repente 370 por aluno não fica tanto. Eu estive uns dias afastada da escola e quando eu voltei semana passada, vi o desespero da Nilceia como diretora lá. Tudo que vocês podem imaginar, os professores arrecadaram para vender. Tem eletrodoméstico, tem TV, tem roupa usada, até um balde de berinjela que a vizinha doou, a diretora, que está a professora responsável por esse evento, estava vendendo as berinjelas. Eu falei, gente, eu sei que é desesperador, mas a gente precisa parar, pensar um pouquinho e ver onde a gente pode buscar esses recursos, né? Por isso que a gente está aqui hoje. São alunos assim que a gente sabe de toda a dificuldade, a nossa estrutura física não é boa, e mesmo assim, não foi só no teatro que eles trouxeram o troféu do tango, nós ficamos em segundo colocado, folclore, né, também. Sei que, assim, todas as categorias eu acho que nós somos premiados, tanto que um aluno falou assim, eu não aguento mais subir no palco. Então, bonitinho que foi no dia da premiação, porque era só araucária. Então, por isso e por toda a dificuldade, a estrutura física, os ensaios, a gente está correndo atrás desse valor e a gente quer muito levá-los. Então, eu venho aqui pedir o apoio de vocês, vendo que é possível, para que eles possam, assim, como eu falei, não é a PAI ainda é uma marca forte, mesmo assim a gente sente muita dificuldade, mas eles estão representando o município, a PAI Araucária, que é a hora que eles chamarem na abertura, é a PAI Araucária, então por isso que a gente está aqui e a gente precisa do apoio de vocês. Quando vai ser? Vai ser 23 a 26 de junho. De junho. Isso, a abertura daí é no dia 24 e a apresentação dos nossos alunos é no dia 24 à tarde. Isso. Pela ordem, senhor presidente, não é regimental, mas só queria complementar também, Cássia, de que vocês sabem melhor do que nós
que a maioria dos alunos que vocês atendem, dificilmente eles têm uma oportunidade de viajar ou de ter algum momento de um lazer diferente daqueles que vocês ofertam diariamente na escola. Então, eu tenho certeza que para eles é um sonho uma viagem dessa. Então, todos nós aqui, você já falou bem, existem dificuldades, mas eu me proponho a, não sei como que vai ser, mas patrocinar um aluno que vai participar desse evento, né, para ajudá-las a realizar o sonho não de vocês, mas dessas crianças. Deles. Então tá bom, obrigada. Da minha parte. Você quer falar alguma coisa? Quer falar mais? Eu gostaria de saber se tem um convite escrito do dia da... Nós estamos montando, porque a gente pensou em passar para algumas empresas também, então alguma coisa assim, resumindo tudo, né? É isso que você diz? Isso. O evento? A gente vai montar, sim. Então tá. 20 no total. Isso. Obrigada. Aproveita elas. Tchau, tchau. Solicito a vereadora Adriana Costa que faça a leitura do versículo bíblico. Tem aqui, ó. Lê esse pedaço aqui. É pequeno. Levanta-te, Deus, levanta-se, Deus. Eis que se dispersam seus inimigos, e fogem diante dele os que o odeiam. Eles se dissipam como a fumaça, como a cera que se derrete ao fogo. Assim perecem os maus diante de Deus. Julga, Senhor, os que me atacam, combate os que me combatem. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Retrocedam e sejam cobertos de vergonha os que maquiam males contra mim. Sejam como a palheira levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os acossar. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir. Porquanto sem razão me estenderam a sua rede, sem razão cobriram-me de ultrajes. Venha sobre eles de improviso a ruína. Apanhe-os a rede por eles mesmo preparado. Eles próprios caiam na armadilha que me preparam. Então a minha alma exultará no Senhor e se alegrará pelo seu auxílio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Solicito ao vereador Vanderlei que faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, boa noite a todos presentes. Aos 4 dias do mês de abril do ano de 2016, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 117ª sessão ordinária da 16ª legislatura. A sessão foi presidida pelo vereador Roberto Mota, com a presença dos vereadores
Alex Nogueira, Adriana Cossi, Clodoaldo Júnior, Ismael Padilha, Paulo Horácio, Pedro de Lima, Pedro Nogueira e Vanderlei de Oliveira. A ausência justificada do vereador Francisco Cabrini e Josué Kersten. Após ser constatado no regimental de vereadores, o presidente invocou as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. A primeira secretária vereadora Adriana Cossi fez a leitura do versículo bíblico. Em seguida, o segundo secretário vereador Vanderlei de Oliveira realizou-se a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovado pela unanimidade. Na sequência, a vereadora Adriana Costa anunciou os expedientes recebidos e fez a leitura das providências da mesa. O senhor presidente vereador Roberto Mota colocou em votação pelo plenário a sessão de uso da tribuna para manifestação de representantes do movimento do funcionário municipal, sendo aprovado pela unanimidade dos presentes. O presidente comunicou que o posicionamento da Câmara Municipal é favorável a que não seja descontados os dias de paralisação dos salários dos servidores que aderiram à greve, e do qual será elaborado um documento para ser enviado ao prefeito municipal. Em seguida, fizeram uso da tribuna representante do CIFAR, senhora Sarita, e do CISMAR, senhora Heloísa, que fizeram a representação, reivindicação e o movimento do funcionário municipal e cobraram o posicionamento do legislativo frente a este movimento da categoria. Não havendo escrito para o espaço de oradores, nem nada a ser apresentado pelas comissões, passou-se a ordem do dia. Leitura, discussão e votação do respectivo parecer e do projeto Lei número 1847/2016, da iniciativa do prefeito municipal, súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa vigente, no valor de R$ 6.000 e da outras providências, aprovado pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação da moção de aplausos 08/2015, de autoria do vereador Wilson Roberto Davi Mota, aprovado pela unanimidade dos presentes. Findada a ordem do dia, o vereador Paulo Horácio recebeu a inclusão na próxima sessão do projeto de lei que trata de abertura de crédito adicional para o FIA, Fundo de Infância e Adolescente. Em seguida, passando-se ao espaço de explicação pessoal, fizeram uso da palavra os vereadores Clodoaldo, Paulo Horácio, Roberto Mota, Adriana Costa, Vanderlei de Oliveira, Pedro de Lima e Pedro Nogueira e Alex Nogueira. Não havendo mais inscrito, o senhor presidente vereador Roberto Mota agradeceu a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus e declarou encerrada a presente sessão. Solicito à vereadora Adriana Costa que faça a leitura dos expedientes recebidos e das providências da mesa. Em votação, a ata da sessão anterior, senhor presidente. Discussão, a ata. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Ofício recebido no dia 22 de março, ofício do gabinete número 037/2006, encaminhado pelo prefeito municipal em exercício, Rui Sérgio Alves de Souza. Ofício externo número 037/2016, da Secretaria Municipal de Governo, encaminhado pelo secretário municipal de Governo, Marco Aurélio Batista de Matos. Indicação 18/2016, do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Indicação 21/2016, do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Indicação 22/2016, do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Indicação número 23/2016, da vereadora Adriana Costa de Moraes Castro. Indicação número 24/2016, da vereadora Adriana Costa de Moraes Castro. São esses os expedientes recebidos, senhor presidente. Providências da mesa. Ofício número 022/2016 para o senhor Lúcio Correia de Queiroz, encaminhando cópia de moção de aplauso aprovado na sessão realizada no dia 4 de abril de 2016. Seriam essas as providências da mesa, senhor presidente. Solicito ao vereador Vanderlei que nos informe se há oradores inscritos. Não, senhor presidente. Indago as comissões sobre algo a apresentar. Ordem do dia. Solicito ao vereador Alex Luiz Nogueira que faça a leitura em segunda discussão do projeto 1847/2016, de iniciativa do prefeito municipal, que abre
crédito suplementar adicional de R$ 6.000 para a Secretaria de Meio Ambiente. Projeto de lei número 1847/2016, súmula autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento, programa vigente, no valor de R$ 6.000 e da outras providências. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura do parecer 23 e 13, respectivamente, da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 023/2016, Comissão de Justiça e Redação, e 013/2016, Comissão de Finanças e Orçamento. O relator, vereador Josué de Oliveira Kersten. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura do artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. Projeto de lei número 1850/2016, súmula autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento. Programa vigente no valor de R$ 451.221,77 e da outras providências, como especificado no artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e o 6º. Em discussão, esse projeto é importante, só para fazer um comentário, que esse projeto são recursos para o Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, no valor de R$ 451.221,77. Em discussão, continua em discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Vanderlei que faça a leitura, Alex, que faça a leitura do parecer 22/2016 da Comissão de Justiça e Redação, do projeto de lei 16/2016, do vereador Pedro Gilmar Nogueira. Parecer número 022/2016, Comissão de Justiça e Redação. Relator, vereador Josué. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura do projeto de lei 16/2016, que dispõe sobre obrigatoriedade e disponibilização de repelentes eficazes contra o mosquito Aedes aegypti para todas as mulheres gestantes que residam no município de Araucária e da outras providências. Projeto de lei número 016/2016, dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de repelentes eficazes contra o mosquito Aedes aegypti para todas as mulheres gestantes que residem no município de Araucária, Paraná, e da outras providências, bem como no artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º e o artigo 6º. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex que faça a leitura da moção de aplauso 02/2016, que homenageia a Fanny Solange Busato Batista, de autoria do vereador Pedro Ferreira de Lima. Moção de aplauso número 002/2016. Requer a mesa, na forma regimental, que seja inserida na ata dos trabalhos desta sessão. Moção de aplauso a Fanny Solange Busato Batista, pelo excelente trabalho de contribuição ao município de Araucária. É o que requer o vereador Pedro Ferreira de Lima. Em discussão. Rapidamente, só quero parabenizar o Pedrinho pela excelente indicação. É uma pessoa sensacional que desenvolve um trabalho maravilhoso no nosso município. Parabéns, vereador.
Continua a discussão. Você vai falar depois, né? Então, aprovado em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários, se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. A moção, então, em favor da FANI. Não havendo mais nada a tratar na ordem do dia, oradores inscritos, vereador único inscrito, vereador Ismael Padilha. Bem rapidinho, presidente, eu só gostaria de que o senhor, em nome de todos os vereadores e vereadoras, encaminhasse votos de pesar para a família da dona Líria Bueno Blasizac, que faleceu, a mãe do nosso amigo Edu Blasizac, faleceu no último sábado, com 78 anos de idade. Eu gostaria que o senhor encaminhasse, em nome de todos os vereadores, voto de pesar para a família Blasizac. É isso, presidente. Infelizmente, eu fiquei sabendo depois, vereador. Infelizmente. Não tinha conhecimento do falecimento dela, acho que foi no final de semana. Foi no sábado, 5 horas da tarde, e foi enterrado no domingo. Sexta-feira, foi enterrado no sábado, né? Foi na sexta-feira à tarde, acho que 5h30 da tarde. Aí o corpo chegou, era umas 10 horas da noite, e foi enterrado já no sábado, 3h30 da tarde. Nós vamos encaminhar, e até quero me desculpar com a família Blasizac de não estar nesse momento lá, principalmente em relação ao Paulo, ao Edu, que são amigos, pessoas que a gente convive aqui no dia a dia. E aquela questão, Ismael, independente da questão política, tem as amizades, né? Com então, certeza. a gente convive com eles, família Blasizac tradicional, são pessoas boas, pessoas que infelizmente perde, né, a mãe. E a mãe é algo assim muito forte, né? Eu, na verdade, Ismael, eu não sei o que é o sentimento de perder um pai, porque o meu pai, quando morreu, eu tinha 2 anos de idade. Para mim não existe essa figura, porque eu não convivi, não conheci. Então, agora, quando morreu a minha mãe, aí a coisa desaba mesmo na cabeça da gente, porque por mais que o homem represente tudo que representa, né? A mulher é que comanda toda a família, né? A mãe que comanda. O comando é da mãe, né? Então, eu gostaria do fundo do coração de dar meus pesos à minha família do Edu e da família Blasizac. Eu também deixo aqui registrado meus votos de pesar e, infelizmente, fiquei sabendo depois, né? Mas uma pessoa uma senhora muito dedicada, muito abençoada, e quero, então, aqui registrar também o meu voto de pesar. E com as bênçãos e a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.